Determine os pontos críticos da função f de x, y e classifique-os como pontos de máximo local, de mínimo local ou de célula. F de x, y é igual a 2/3 de x ao cubo, mais x ao quadrado y, mais meio de y ao quadrado menos 2y. Bom, como a gente quer encontrar esses pontos, se eles existem, primeiro temos que encontrar os pontos críticos. E como que a gente encontra esses pontos críticos? A gente pega as derivadas parciais dessa função igual a zero. Resolve o sistema e encontra esses pontos. Então vamos começar. Primeiro pegamos a derivada parcial de f com relação a x no ponto x, y. A derivada parcial de f com relação a x no ponto x, y é igual a 2x ao quadrado mais 2xy. Enquanto que a derivada parcial de f com relação a y no ponto xy ela é igual a x ao quadrado, certo? Mais y menos 2. Agora, pegamos essas duas equações e igualamos a zero. 2x ao quadrado mais 2xy é igual a zero. X ao quadrado mais y menos 2 é igual a zero. Agora a gente tem que resolver esse sistema e achar os valores de x e y que satisfazem. Aqui a gente pode multiplicar, na verdade, essa equação por meio. Então a gente tem que x ao quadrado mais xy é igual a zero. Colocando x em evidência, a gente tem que x multiplica x mais y. E isso é igual a zero. E daqui a gente conclui que x é igual a zero ou x é igual a menos y. Como a gente encontrou dois valores para x, a gente vai ter que dividir em dois casos para substituir esses valores nessa equação. Então, no primeiro caso, para x igual a zero, substituindo aqui, a gente tem que 0 ao quadrado mais y menos 2 é igual a zero. Aqui vai zerar, né? Então a gente vai ficar com y menos 2 é igual a zero. Isso aqui quer dizer que y é igual a 2. Aqui. No segundo caso, quando x é igual a menos y. Substituindo aqui x por menos y, a gente tem que menos y ao quadrado mais y menos 2 é igual a zero. Ou seja, y ao quadrado mais y menos 2 é igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente obtém que y é igual a menos 2 ou y é igual a 1. Agora a gente encontrou dois valores para y, então a gente vai substituí-los bem aqui. Se y é igual a menos 2, x é igual a 2. E se y é igual a 1, x é igual a menos 1. O que a gente pode concluir desses dois casos? Nesse caso aqui é que o ponto 0, 2 é ponto crítico de f. E que os pontos de 2 e menos 2 e o ponto menos 1, 1 são pontos críticos de f também. Agora que já temos nossos pontos críticos, precisamos saber se eles são ponto de máximo local, ponto de mínimo local ou ponto de célula. E como é que a gente faz para descobrir isso? Primeiro encontramos o essiano de x e y, que vai ser igual a determinante dessa matriz.
sendo essa derivada parcial a derivada dessa função com relação a x, essa derivada parcial a derivada dessa função com relação a y, e essa derivada parcial a derivada parcial dessa função com relação a y. A derivada parcial dessa função com relação a x ela é igual a 4x mais 2y. Agora, a derivada parcial dessa função com relação a y é 2x. Já a derivada parcial dessa função com relação a y ela é igual a 1. Agora, substituindo essas informações aqui no nosso determinante, a gente tem que aqui fica 4x mais 2y, aqui fica 2x e 1. Calculando esse determinante, a gente tem que 4x mais 2y menos 4x ao quadrado. Agora precisamos calcular o esse-ano nos nossos pontos críticos. 2 menos 2, menos 1 e 0,2. Se esse valor encontrado quando a gente substituir o valor do ponto aqui, ele for positivo, ele tem chance de ser ponto de máximo local ou de mínimo local. Agora, se esse esse-ano der negativo, ele é ponto de céu. Vamos calcular o esse-ano no ponto 0,2. A gente tem que o esse-ano no ponto 0,2 ele é igual a 4 vezes 0, 0, mais 2 vezes y, 2 vezes 2 que é igual a 4, e menos 4 vezes 0 ao quadrado, que é 0. Logo, nesse ano aqui deu positivo. Eu disse que se nosso esse-ano fosse positivo, ele tinha a chance de ser o ponto de máximo local ou de mínimo local. E o que vai determinar é a gente substituir esse ponto nessa derivada parcial. Se esse valor que encontrarmos der um valor negativo, o ponto 0,2 é ponto de máximo local. Se o valor que substituirmos aqui der positivo, 2,0 é ponto de mínimo local. Então a gente tem que essa derivada parcial no ponto 0,2 ela vai ser igual a 4 vezes 0, 0, mais 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 é maior do que 0. Logo, a gente conclui que o ponto 0,2 é ponto de mínimo local de f. Agora a gente vai calcular o esse-ano no nosso outro ponto crítico. Foi o ponto menos 2 menos 2. Substituindo aqui, a gente tem que 4 vezes 2, 8. Mais 2 vezes menos 2, menos 4. E 4 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 20, mais 8, menos 12. Se esse ano é menor do que 0. Então a gente conclui que o ponto 2 menos 2 é ponto de céu. Por fim, calculando esse ano
nosso último ponto crítico, que foi o ponto -1. Calculando esse ano de -1, 4 vezes -1, menos 4. 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1 ao quadrado, menos 4. Ou seja, menos 8 mais 2, menos 6. Menor do que 0. Logo, menos 1, 1 é ponto de célula de F.